hoje em dia. E aí, quem que tá aí, quiser já compartilhando sua opinião, o que impede a gente ter relacionamentos hoje em dia, né? Que se que dá, né? Não querendo dar spoiler, né? Mas existem pessoas felizes em relacionamentos hoje em dia. E na sua opinião, o que impede? E é isso que vai ser o teor aqui dessa aula, o que impede a maioria das pessoas, ao meu ver, de terem um relacionamento sério hoje em dia. Ou ter um relacionamento sério. E na sua opinião aí, o que você acha que impede as pessoas de terem relacionamentos hoje em dia? Começando às 8 horas pontualmente. Deixa eu só verificar aqui se está funcionando tudo certinho. Aparentemente sim. Se está assistindo aí a live, manda um oi aí pra mim. Se está dando tudo certo, você está vendo a live? Não, né? Mania de Instagram. Se está funcionando essa aula, manda um oi aí pra mim. Aqui parece que está funcionando tudo certinho. Se estiver aí assistindo, manda um oi aí pra mim pra saber se está funcionando. Mas parece que está funcionando sim, né? Está funcionando sim. Bom, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre se dá para ter relacionamentos hoje, né? E como sempre, eu gosto de ser bem organizadinho aqui nessas lives, então gosto de falar se dá para ter um relacionamento hoje em dia. Então eu vou falar aqui sobre os princípios dos casais. Então como que os casais podem se manter juntos hoje em dia. Vou falar dessa frase que acaba sendo repetida por muitas pessoas, né? Relacionamento é complicado. E nesse sentido eu vou falar qual que é o medo que congela um relacionamento, que faz ele que seja complicado, e qual que é o medo que ajuda num relacionamento amoroso. Vou falar também sobre quem que está disponível para ter um relacionamento. A Jamile falou aqui, não é impossível ter relacionamento, mas hoje em dia está bem difícil, né? Falar o que faz a gente perceber quem está disponível no meio da multidão, né? Inclusive, na minha época de balada, assim, que eu ia pra balada, eu falava assim, nossa, tô cansado de lugares cheios de pessoas pessoas que estão vazias, né? Então, talvez o que estava acontecendo comigo, né? Que eu estava indo em lugares cheios de pessoas vazias e não conseguia me relacionar, né? O que estava por detrás disso? Vou explicar também minhas histórias aqui. E eu vou falar como que o amor pode dar certo. Muitas pessoas me mandaram perguntas, né, durante a semana, né? Então, se você quiser me ajudar a preparar a aula, só me mandar perguntas no direct no Instagram ou no meu e-mail, que as suas perguntas elas entram aqui para a aula. E no final, como sempre, tem uma meditação, um presente muito legal. Então vamos falar dos princípios dos casais. Os princípios dos casais, eles têm que ser posturas, né, que a gente assume perante as pessoas, né? Então, se eu não tenho esses princípios das constelações familiares como algo determinado entre o casal, e talvez não seja importante você saber isso de coração, mas é importante você ter isso anotado para se lembrar sempre disso. Então, quais são os... Olá, Paulo, tudo bom? Quais são os princípios? Então, a gente precisa encontrar uma maneira de chegar para as pessoas, para a nossa pessoa que a gente está se relacionando, e perceber que nós somos iguais. E que eu não tenho nada melhor que ela e nada pior que ela. Então, é importante, vamos dizer assim, numa cerimônia de casamento, eu falar, seu nome será meu nome. Te honro, assim como honro o nome da minha família. Assim faça algo com o nome da minha família e nós estaremos unidos, igualmente integrados em nossos filhos. Então, você acha que você tem um relacionamento entre iguais, assim, para ficar entre iguais? Se você não honra o nome da pessoa como sendo o seu nome, você não tem um relacionamento de partes iguais. E se você não tem um relacionamento de partes iguais, é um relacionamento desequilibrado. Um outro princípio é você conseguir falar para a pessoa também, querido parceiro, querida parceira,
tua história e teu legado chegam com você, e os aceito e honro. Não podemos mudar e tampouco transformar a sua história. E nesse sentido, somos gratos. Lembrando que se eu quero estar num relacionamento que a pessoa é grata pela minha presença, eu tenho que oferecer essa gratidão. Como que eu ofereço essa gratidão? Honrando a história da pessoa, como sendo a que a preparou. Oi, Patrícia, tudo bom? Sendo a que a preparou. Um outro princípio para que o relacionamento possa dar certo é a gente criar uma energia que mantenha esse relacionamento junto, né? Então, como que é transformar essa energia que mantém junto? Querido parceiro, querida parceira, nossa relação sempre será prioritária, que é a de nossos filhos, sobre as famílias e sobre o trabalho. A coisa mais importante entre um homem e mulher é o relacionamento. Não é o trabalho que cada um exerce, não são os filhos. O mais importante é estar junto com a outra pessoa. Então, esse é um outro princípio para ficar juntos. Um próximo princípio, nossa, a imagem me assustou um pouco, eu não consegui identificar o que era. Aqui é uma árvore com um casal. É a gente estar adulto de frente de um outro adulto. Querido parceiro, como você, vou trabalhar pelo pão de cada dia, cultivando e mantendo o equilíbrio positivo para o nosso bem-estar e de nossos filhos. Eu reconheço que eu sou grande, que eu tenho responsabilidades, inclusive uma das responsabilidades é trazer o pão de cada dia, e vou fazer a minha parte em oferecer e tomar aquilo que você tem para oferecer para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. E por isso eu sei que mantém o relacionamento profundo, conectado, equilibrado, de uma forma positiva, para que a gente possa estar bem, para que assim nossos filhos possam estar bem. Quando eu faço esse princípio, respeito esse princípio, nesse sentido, eu sou adulto, de frente de um outro adulto, e eu sou grande para os nossos filhos. Nesse sentido, eu fico... Oi, Luciana, muito obrigado. Preparei com muito amor os slides. Nesse sentido, eu fico grande. Eu sou alguém, junto com a minha esposa, que os nossos filhos podem contar. Teve uma frase do Bert Hellinger: não importa quantos anos os filhos têm, eles sempre se portam como crianças perante aos pais. Esse é um dos princípios também. Outro princípio, para que a gente possa encontrar uma força quando as coisas dão mal, a gente pode sim buscar ajuda de profissionais, terapeutas, consteladores familiares, alguém que tenha uma visão exterior do que está acontecendo. Então, buscar ajuda para solucionar. A gente precisa renunciar de ter sempre razão ou de ter a razão, né? Aquela frase que as pessoas falam, né? Seu problema é que você sempre acha que está certo. Se alguém já falou isso para você, é porque você não está renunciando de ter razão. E renunciar também de reviver as diferenças, né? E isso é não usar mais aquela famosa frase, se lembra. Nesse sentido, a gente se ama, né? Outro princípio, querido parceiro, querida parceira, vou fazer o meu melhor para que você não desvie de seu caminho, de sua vocação e do seu destino. Esse é o grande amor. O amor grande, claro, verdadeiro e profundo. O amor que olha para o outro como é. E assim, no relacionamento, um apoia o outro. Eu não sei, aqui é importante falar que sempre tudo que eu estou falando aqui é material do Bert Hellinger, né? Sempre tudo que eu estou falando aqui é material do Bert Hellinger. Obrigado, Jamile. Ficou bonitinho, estou ficando bonitinho, muito obrigado. Eu me esforço bastante para fazer essas aulas aqui. Espero que vocês gostem. E nesse sentido a gente se apoia. Mais um princípio. Querido parceiro, querida parceira, lembrando que essa aula vai ficar ao vivo, tá? Se não deu tempo para você anotar, você pode assistir depois, mais tarde. Declaro aceitar você como é. Tomar tudo que você deseja. Tomar tudo que você amou. Sua história, seus relacionamentos anteriores e seus filhos. Assim, nós nos aceitamos. E o Bert Hellinger fala que amar é aceitar, né? E aí eu aceito essa história exatamente como foi. É decidir, declaro aceitar você como é. Tomar tudo o que você deseja. Então, seguindo, nesse momento, um outro princípio é aceitação.
Gratidão, Fabiane. Mais um princípio que são importantes para que os relacionamentos possam dar certo hoje em dia. Querido parceiro, querida parceira, eu abro mão das minhas prioridades. E assim eu posso estar aberto para seguir com você para as prioridades em comum para o nosso crescimento. Que geralmente as nossas prioridades elas são infantis enquanto a gente não está diante de um parceiro, diante de uma parceira, né? A gente tem exigências e ilusões, né? Então, para você poder estar com o casal, também priorizar o casal é priorizar o que é importante para manter o relacionamento fluindo, não os meus desejos, né? Mais um princípio para que a gente possa ter futuro. Querido parceiro, querida parceira, olho com você para um futuro brilhante, o criando profundamente com amor e a cada dia um pouco mais. E assim, quando a gente olha para um futuro em comum, a gente tem um futuro. E aí, chegando aqui nessa parte, o que significa ter um relacionamento complicado? Um relacionamento complicado, na verdade, é de alguém que não tem permissão. Se você fala que relacionamento é complicado, se você se relaciona com uma pessoa que fala que é complicada, ou você ou a pessoa não tem permissão. Ela não tem permissão dos pais ou dos antepassados para ser feliz. Essa pessoa olha para os antepassados e julga como tendo um destino difícil, um destino infeliz, e aí ela fica vinculada ao destino daquele que vieram antes, né? E como se ela estivesse esperando realmente a autorização para poder fazer diferente, porque senão ela acaba na ilusão de ter que fazer igual aos antepassados, e aí ela não tem permissão para ser feliz, ela não tem permissão para amar, ela não tem permissão para casar, às vezes ela olha inconscientemente vinculada com mulheres ou homens, né, o homem, pessoas que não tiveram a oportunidade de casar e inconscientemente acaba repetindo o mesmo destino, achando que para fazer parte da minha família eu tenho que fazer igual aqueles que vieram antes, né? Então, a gente precisa olhar para a história dos nossos antepassados como sendo a história certa para que a gente pudesse estar aqui e não carregar a ilusão de que a gente precisa fazer igual eles. Então, para que a gente possa se desvincular desse emaranhamento, a gente precisa pedir permissão para eles. A gente precisa pedir permissão para eles. Então, acabei passando o slide aqui. Então, se você quiser imaginar que você está olhando, fechar os olhos nesse sentido, respirar um pouco, vamos aproveitar esse momento já que você está assistindo a aula para fazer algo que seu coração possa pedir essa permissão. Então, você pode imaginar que você está olhando para todos os seus antepassados, ou você pode fazer isso de olhos fechados, imaginando seu pai, sua mãe, todos os seus antepassados atrás deles. Ou você pode olhar para essa imagem, imaginar que todos eles são seus antepassados, sorrindo para você, né? E atrás deles você vê uma luz branca, né? A luz distante, irradiando todos eles. E nesse momento você pede para eles, por favor, me dê permissão para ser feliz e estar num relacionamento. Por favor, me dê a permissão para eu seguir. Faça algumas respirações profundas. Por favor. E aí, se você fez isso de olhos fechados, você pode ir abrindo seus olhos e tendo a certeza no seu coração que agora você tem permissão para viver um relacionamento. Porque você pode sim fazer diferente. Porque você pode sim perceber com a sua alma, através dos seus olhos, nessa imagem, que todos os seus antepassados querem que você seja feliz. Que o peso deles, da vida deles, não precisa ser carregado por você. Que eles cuidam do que aconteceu na vida deles. Você não. Você pode ser feliz. Você tem permissão de ter um relacionamento. Você tem a permissão de ter um relacionamento fluido, né? Então isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade é o que faz ser um relacionamento complicado, né? A gente também
tem medo de ficar sozinho, né? Isso é um medo que congela. Isso é um medo que eu não consigo falar o que eu quero. É um medo que eu não consigo falar o que é importante para mim. É um medo qual eu não consigo ser quem eu verdadeiramente sou, fazer as coisas que eu amo. Eu não consigo estabelecer ou compartilhar quais são os meus sonhos e aquilo que eu estou disposto e disponível para abrir mão e aquilo que a outra pessoa também pode ouvir e gostar e entrar com você nesse carro para você fazer ter um outro sonho, um outro objetivo. O que é importante também, o que eu quero no meu dia a dia, na minha rotina, o que eu acho que é importante um casal fazer, o que eu acho que é importante eu passar o meu tempo fazendo, meu tempo em casal, meu tempo individual. Então, quando eu tenho medo de falar o que eu quero, isso é um medo que congela, né? E o medo que amplia é o medo qual eu estou disponível para fazer aquilo que é importante para outra pessoa também. Eu estou sempre com um sininho na minha mente me preocupando. O que se a pessoa está feliz e buscando oferecer o meu melhor. Lembra lá nos slides que eu falei, eu ofereço o meu melhor? Então, o medo que congela é o medo que faz a gente não fazer aquilo que a gente quer, com medo que a pessoa termine com a gente. E o medo que amplia é o medo que faz a gente saber que se eu não estiver oferecendo algo para trazer equilíbrio para esse relacionamento, a gente pode ficar sozinho sim e perder essa pessoa. Isso não tem nenhuma relação com o controle, se a pessoa vai ficar com a gente ou não. Isso tem uma percepção de que você sempre precisa fazer o seu melhor, porque senão você não vai ser digno de estar com uma pessoa num relacionamento. Então esse medo tem que sempre existir, essa lembrança, né? E é assim, né? Se você trabalha ou já trabalhou na sua vida, é um paralelo com esse medo de ficar desempregado, né? A gente confia, a gente busca, através desse medo, a percepção de que a gente precisa fazer o nosso melhor, esse medo equilibrado, né? E no relacionamento é a mesma coisa. A gente precisa estar conectado com um lembrete, e esse é um medo que nos prepara, de que a gente precisa fazer o nosso melhor. Outra coisa que torna o relacionamento complicado, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão aqui, pode mandar um comentário. Eu sei que, às vezes, esses slides, né, o que eu compartilho mexe com a gente, né, torna profundo, né, e aí a gente fica mais compenetrado e percebendo como que essas informações do Bert Hellinger tocam o nosso coração, mas podem mandar perguntas aqui, comentários, que eu vou respondendo com alegria. E aí, outra questão é tentar... Existem algumas mulheres ou alguns homens, né, coloquei aqui, porque geralmente as pessoas que participam das minhas aulas são mulheres, né, eu gosto de dar umas cutucadinhas, né, para tirar as pessoas da zona de desconforto, né, que a zona de conforto não tem nada de conforto. E aí aqui eu compartilho assim, né, por que eu preciso educar o homem, né? Se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, arrogar-se em relação a alguém que lhe é equiparado, direitos semelhantes aos pais em relação aos filhos. Então, é como se eu achasse que eu fosse melhor que o meu parceiro, que eu sei fazer as coisas melhores que ele, em todos os aspectos, e eu fico achando, me colocando arrogante, ou seja, maior, querendo ensinar aquela pessoa, porque talvez eu acho que a mãe dele não educou ele certo. Então, aquela famosa frase, assim, vou educar ele direito, que a mãe dele é ruim, é má, e eu preciso educá-lo da maneira correta. Então, meu marido não sabe fazer nada, eu vou mostrar para ele como é que faz. Nesse sentido que o Bert Hellinger fala, que um marido que não tem, que tem na sua esposa alguém que o ensina, ele é obrigado a buscar uma amante, porque ele precisa de ter uma mulher que seja equiparada a ele, não alguém que queira educá-lo. Ele precisa de uma mulher que seja mulher, não uma mulher que seja uma projeção ou ocupe o papel de mãe. Uma mãe ele já tem. Então, é lógico que a gente pode aprender com o outro, e isso, né, é uma questão de postura, né? Quando você está compartilhando algo que seja importante para a manutenção da casa,
tem que ser feito de duas partes iguais, né? Olha, e muito importante também falar, para mim isso é importante dentro de uma casa, né? E aí vamos continuar aqui que eu tenho mais sobre esse assunto, que é o que faz os relacionamentos brigarem, né? Porque para mim é importante dentro de uma casa todas as luzes estarem apagadas depois das 8 horas da noite. Vamos supor que seja isso. E quando meu marido não faz isso, eu tenho que educá-lo, porque ele tem que saber que é importante as luzes estarem apagadas às 8 horas da noite. E eu vou lá, dou todas as explicações. E meu marido ou minha mulher, ele vai acabando meio que aceitando tudo aquilo que eu estou falando e concordando com tudo que eu estou falando. Eu sempre perco uma discussão. E aí percebe que quem ganha uma discussão perde o outro. Quando eu estou querendo ensinar, quando eu estou discutindo, arrumando algumas confusões, projetando minhas dores no outro, eu acabo, dentro de uma discussão, perdendo, né? Eu ganho a discussão, saio por aí de peito estufado, falando que eu sei mais que ele, que eu estou ensinando ele, e ele está sempre concordando comigo, e aí, só que você está cada vez mais afastando a pessoa, né? E aí, usar generalizações, né? Toda generalização cria uma guerra, né? Sempre você faz isso, sempre é uma generalização. Toda hora você deixa a luz acesa, toda hora você deixa a tampa da privada para baixo. E quem disse que o lugar certo da tampa da privada é para cima ou para baixo, né? É uma questão de quem que está ganhando a discussão. E quem ganha a discussão perde o outro. Toda hora você faz isso, sempre você faz isso. Você nunca me ajuda, né? Todas as generalizações criam uma guerra, né? É preciso a gente saber ser específico, né? E a grande coisa, deixa eu ver aqui que a Gabriela falou, mas fazer o que então quando dentro de casa é insuportável o fato do marido fazer algo totalmente diferente, totalmente errado, como falar? Então, Gabriela, vou chegar aqui nesse slide, mas dando uma dica, eu falei abrir mão de todas as exigências, de todas as reivindicações, né? E aí quando, vamos voltando aqui, passando do limite da briga, que existem desrespeitos, e agora? Deixa pra lá? Faz de conta que não brigou? É muito importante quando tem brigas e a gente perde a calma, né? Nós somos seres humanos com cérebro reptiliano extremamente emocionais. É importante a gente, depois que acalma, deixar bem claro assim, olha, aquilo que você falou eu não gostei, eu não gostaria de ouvir de novo. Para mim, se você, e por isso que é importante ter o medo controlado, e o medo que congela e o medo que amplia, né? O medo que congela não deixa eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu te amo, mas se você me chamar assim de novo, o nosso relacionamento vai ficar abalado. Eu preciso que você perceba que toda vez que você fala isso, e eu não estou falando que você sempre fala isso, mas toda vez que você fala isso, se você voltar a falar isso, eu não fico satisfeito, não é bom para mim. E infelizmente, se a gente continuar assim, se você não conseguir se controlar, vai chegar uma hora que a gente vai acabar, porque eu estou num relacionamento para ser feliz, não para ser. Para mim é humilhação isso que você fala. Então é importante a gente ter esse medo controlado e se posicionar. E saber que a gente só vai ficar com a pessoa enquanto nos for permitido. E se a gente fica tolerando aquilo que é não tolerável pra a gente vai criando uma bolha que uma hora explode, né? Então, é muito importante a gente definir quais são os nossos limites, né? Para poder, nas discussões, né? Porque, assim como a lei da física indica que para ter movimento precisa ter atrito, um relacionamento para ter movimento ele também precisa ter atrito. Só que qual que é o limite da discussão, né? Eu acho que aqui, viu, Gabriela, essa parte aqui o que incomoda, né? Por exemplo, deixar a luz acesa. Por que eu dei esse exemplo de deixar a luz acesa? Porque na minha família, deixar a luz acesa é algo totalmente errado. Na família da minha esposa, deixar a luz acesa não é tão errado assim. Então, o que acontece que me incomoda, né? E a pergunta da Gabriela veio bem na hora, assim, né? Pra gente realmente ver que isso é uma coisa que acontece. E por isso que é legal vocês assistirem essas aulas comigo, porque eu sou uma pessoa que viveu por tudo isso, né? E passou por esses momentos de incomodar,
Passou por momentos que eu incomodava minhas atitudes, perdia discussões e a pessoa me perdia. A pessoa faltava com respeito comigo e eu acabava me afastando. Ou vice-versa. Eu ganhava as discussões, passava no limite da bronca e a pessoa me perdia. E eu perdia a pessoa, né? Já terminei com pessoas, as pessoas já terminaram comigo. Então, o convite aqui, Gabriela e todo mundo que está assistindo, é a gente perceber que o que incomoda, na verdade, é algo que a gente foi reprimido enquanto a gente estava crescendo. Na minha família, eu deixar a luz acesa é algo totalmente errado. Deixar a geladeira aberta é algo totalmente errado. Ficar fazendo barulho enquanto alguém está trabalhando ou dormindo é algo totalmente errado. Mas isso só são as minhas dores. Porque meu pai brigava com a gente muito quando a gente deixava a luz acesa. Ele falava, eu não sou sócio da Light. A porta lá em casa da geladeira, ela não fechava sozinha antes. Às vezes eu deixava ela aberta. Meu pai brigava, né? Olha, não sou sócio da Light, essa geladeira, a geladeira gasta muita energia. E é como eu fui reprimido e eu tenho essa dor, a hora que eu vejo, eu acho que eu tenho que educar o outro assim como meu pai me educou. E aí o relacionamento fica desequilibrado, né? Barulho é algo muito forte para mim, assim, até hoje, porque meu pai trabalhava de turno e toda vez que tinha algum barulho ele acordava e era muito ruim, ele reclamava muito que a gente fazia barulho e tal, porque meu pai precisava dormir durante o dia e a gente, qualquer barulho que a gente fazia, a gente era reprimido, que a gente fizesse, a gente era reprimido. Então hoje, por exemplo, agora, acabou de passar uma moto aqui na rua, aqui do lado, eu tenho esse trauma de o barulho me incomodar muito. Por quê? Porque é algo que dentro do meu sistema familiar era algo que era considerado errado. Ter barulho, não pode ter barulho, né? Então, o que me incomoda no outro, na verdade, é algo que só eu sei o quanto incomoda e que o outro não tem a mínima responsabilidade de suprir esse meu trauma, né? Então, isso faz um relacionamento ficar complicado também. Quando eu não aceito a minha história, né? Não aceito que meu pai brigava comigo por causa do barulho, só que inconscientemente é algo que eu exijo que o outro faça, né? No meu caso, ele limpa os dentes com fio dental e joga a comida da boca no chão, gruda na parede. A mãe dele faz igual e não adianta falar, ele não vai ao banheiro, eu tenho que largar ele. Não, não, Gabriel, não é largar, é perceber que pra você isso é importante, pra ele não, né? E aí o que é importante nesse exemplo da Gabriel? Olha, eu não é e ver como o discurso não é tem é meio difícil assim, né? Como aceitar, né, Gabriel? Assim, é, olha, não é que você faz errado quando você passa fio dental aqui. Pra mim, eu fico extremamente incomodada. É algo que eu me incomodo, não é você que me incomoda. Eu me incomodo com você. Porque pra mim, eu acho extremamente saudável ou salutar, não é salutar, higiênico. Eu acho extremamente higiênico você fazer isso no banheiro. Pra mim, isso é importante. Será que a gente pode entrar no meio termo, sim? Porque quando você faz isso, eu fico extremamente incomodada. Não é que você está fazendo errado. Eu respeito você e a sua história e a sua família. Respeito a maneira que sua mãe te educou. Só que pra mim isso me incomoda. Então, a partir do momento que eu vou pra pessoa querendo ensinar pra ela que é errado, é muito a probabilidade da pessoa não se sentir aceita e ela ficar com a autoestima lá embaixo, porque ela não sabe por que isso é errado para você. Não adianta. Cada pessoa respeita o seu sistema familiar e segue as leis do seu sistema familiar. Então, é importante falar que eu me incomodo com isso. Não é você que me incomoda, sou eu que se incomoda com isso. E o que a gente pode fazer para continuar junto? Eu te respeito, eu te aceito. É sempre esse movimento assim. Todas as coisas que acontecem no relacionamento que eu não tolero, que me incomodam, são coisas que estão relacionadas com a minha história de pessoas da minha família que não toleravam. Ou coisas que eu fui reprimido para não tolerar, ou quando eu fazia eu fui reprimido e aí eu não consigo. É muito importante a gente olhar isso, né? Pega esse meu exemplo do barulho, assim. Pra mim, lá em casa, e qualquer casa não pode ter barulho. Porque se tem barulho, é falta de respeito. Então, por que é falta de respeito? Porque meu papai precisava dormir para trabalhar. Então, todo mundo é obrigado a achar que barulho é falta de respeito? Não.
E quem disse que é falta de respeito? As pessoas têm liberdade, né, de agir dentro da casa delas, né? É lógico que existem as leis, né? Existe a lei do silêncio e várias leis, né, que dentro da sociedade é um padrão comum, mas que a gente também busca respeitar. Mas é só eu preciso abrir mão das minhas exigências e encontrar a pessoa no mundo dele, né? Outra coisa que faz um relacionamento ficar complicado, quando a pessoa fala, sem você não posso viver, ou se você for embora eu me mato. Isso é muito profundo também, porque a gente precisa perceber que relacionamento é uma preparação para a despedida. Sempre. Se a pessoa decidir ir embora, eu posso viver. Se a pessoa for embora, minha vida continua, né? Se a gente carrega essa necessidade da pessoa no nosso cotidiano, isso no nosso dia a dia, isso fica, eu sinto muito, fica muito pesado, né? Então a gente precisa sempre ter aquele medo sob controle e saber que um relacionamento pode acabar a qualquer momento. Só uma criança pode dizer algo assim aos pais, porque a criança de fato precisa disso, né? E inversamente, acho que não ficou uma palavra a mais ali no slide. A criança, inversamente para o casal. O casal, um não precisa do outro, um não depende do outro para sobreviver. A criança precisa dos pais para sobreviver, né? Mas um relacionamento sempre precisa estar preparado para a despedida. E nesse sentido, eu tenho medo de não estar mais com a pessoa? Sim, tenho medo. Ela é importante para mim, então eu preciso fazer algo de bom com isso. Com a minha vida, com a minha oferta, com o que eu tenho para oferecer, né? E o outro tem toda a liberdade de querer ir embora, pegar as roupinhas dele e ir embora se quiser, né? Se assim for o desejo, né? O Bert Hellinger fala que também nesse sentido, né, eu vou ficar com você para sempre, é algo muito pesado, né? Então, ao invés de falar eu te amo para sempre, é eu te amo enquanto me for permitido, né? Isso faz com que o relacionamento tenha mais força, né? E aí, qual que é a opinião? Dá para ter relacionamento hoje em dia? E aí, se quiser escrever aqui qual que é a sua opinião, se dá para ter relacionamento hoje em dia, se não dá. Eu tenho certeza que dá para ter relacionamento hoje em dia. E com esses princípios que eu falei, tem uma probabilidade muito grande, né? De poder encontrar o outro no mundo dele e seguir com o futuro, né? Mas a grande dificuldade hoje em dia é que a gente não está mais se sentindo entediado, né? A gente não quer mais sentir nenhum tipo de tédio e a gente não quer mais, não tem mais paciência para ficar entediado, né? Grande prova disso é esse negocinho aqui que chama celular, que tira totalmente o nosso tédio, né? Eu estava lendo um livro do Cortella, a Era da Curadoria, que ele fala que o que diferencia o homem do macaco, né, na evolução dos primatas, é que o homem se sentia entediado, né? O homem se sentia entediado e por não gostar de se sentir entediado, ele fazia algo com isso. O macaco, o gorila se sente entediado normalmente e para ele não tem nenhum problema ele estar entediado, ou melhor, ele nem se sente entediado, ele fica ali tranquilo. A gente não, a gente tem o tédio e o celular está tirando o nosso tédio. E a gente precisa encontrar sempre motivos para fazer algo a mais, né? E isso é a grande sacada do relacionamento. Sempre ter um motivo para oferecer para a pessoa ficar. Se eu não tenho algo para oferecer de bom hoje e se eu não dou um motivo para a pessoa ficar comigo hoje, talvez eu realmente não mereça ter um relacionamento. Só que aí o relacionamento é só de imagem, né? Que a gente vê bastante pessoas falando, né? Esse relacionamento só de imagem porque eu tenho medo de ficar sozinho. Por que eu tenho medo de ficar sozinho? Porque eu tenho medo do julgamento, né? Da famosa sociedade, né? Que a sociedade tem um nome certo, né? Quem são a sociedade, né? Mas eu falei, tá certo, quem são esses seres que representam a sociedade no seu coração, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Estar num relacionamento é estar num papel de aceitação,
da pessoa como ela é, do passado dela como é, e de receber e tomar o que a pessoa tem de bom para te oferecer e quem sabe ter a sorte dela receber e tomar o que você tem de bom para receber. Aí, como eu disse, recebi algumas perguntas essa semana aqui, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, é só me mandar no Instagram ou mandar no meu e-mail, que eu também respondo com muito carinho. Como saber quem me ama de verdade, né? Quem te ama de verdade oferece algo de bom e espera, né? Não é uma pessoa que oferece muito e também não é uma pessoa que oferece pouco, né? Não é uma pessoa que tem chega na sua vida como uma avalanche, né? Eu não estou falando que isso não possa dar certo, né? Pode dar certo, né? Às vezes pessoas que chegam como uma avalanche, mas a probabilidade disso dar errado é maior, né? Porque quem chega meu nariz tá... Quem chega nesse movimento da paixão são pessoas que estão procurando preencher um buraco muito rápido, né? Então, para saber quem de fato te ama é a pessoa que espera, né? Quem espera é quem de fato te ama, né? Quem faz algo por você e te espera, né? Essas são as pessoas que te amam, né? E que respeitam o seu tempo, a sua história, né? Que seguem esses princípios que eu falei. Outra pessoa que mandou essa pergunta aqui. Conheci alguém que me pede fotos nua, a menina comentou no meu Instagram, né? Devo mandar, né? As pessoas acabam me colocando umas responsabilidades assim para responder, mas eu fujo bem. Não, quem está buscando foto no Instagram hoje em dia é uma probabilidade de que essa pessoa não é o tipo, vamos dizer assim, né? Que tipo de pessoa que você quer se relacionar? Né? Uma pessoa que pede fotos, uma pessoa que você nem mal conhece e a pessoa já fica pedindo fotos, o que ela vai fazer com essas fotos? Para que ela quer essas fotos, né? É uma pessoa que está buscando um relacionamento sexual logo de cara, né? E eu sou muito a favor de relacionamento sexual. Inclusive, é um das chaves para o amor dar certo. É necessário ter desejo sexual, é necessário existir sexo, né? Só que o sexo, como sendo o nosso presente mais precioso, a gente precisa aguardar pelo merecimento da pessoa, né? E alguém que está buscando sexo logo de primeira, sim, é uma pessoa que não está muito disponível para ter um relacionamento, provavelmente vai pegar essas fotos, vai transar e vai embora, né? E isso causa um vínculo eterno, né? Todas as pessoas que a gente se relaciona, elas ficam vinculadas com a gente por toda a eternidade. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso sexo, né? Com a nossa intimidade, né? Então, eu diria que cada pessoa é responsável por aquilo que faz, né? Mas que tipo de relacionamento, que tipo de pessoa eu quero ter ao meu redor e o que a pessoa está disposta a oferecer e o que a pessoa quer tomar indica muito o tipo de pessoa que ela é, né? O que a pessoa precisa num relacionamento é o que ela está querendo equilibrar, né? E aí isso determina qual que é o tipo de relacionamento que você vai ter. Não é determinado pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa diz, pelo aquilo que ela acredita, é determinado pelo aquilo que ela oferece, né? Você é muito mais aquilo que você oferece, né? É lógico que as palavras podem destruir uma ponte, como podem criar pontes, como podem criar uma luz, né, na vida das pessoas, né? Um conselho, a presença, tudo mais. Mas as ações, né, que as ações não que as ações substituem as palavras, né? É falar, né? Deixa eu ver o que a Fabiane falou aqui. Mesmo passando por 2 casamentos que terminaram, ainda acredito no amor e desejo ter o terceiro casamento. Aprendi muito com os meus erros e com os erros dos outros, o que é dos meus antepassados e o que é meu. Me sinto novamente preparado para ter um novo relacionamento. É isso aí. Parabéns, Fabiana, é isso aí. A gente sempre... O Bert Hellinger fala que a gente precisa se reconhecer faltante, que a gente precisa do outro, sim, né? Um homem nunca vai ser completo enquanto ele não tiver uma mulher, e uma mulher nunca vai ser completa enquanto ele não tiver um homem, né? Lógico que isso é para percepção não homossexual, né? Heterossexual, como sendo 2 elementos da natureza que geram vida,
né? Então, um homem, como papel de homem para gerar a vida, precisa de uma mulher, que é o nosso legado mais profundo, né? São os nossos filhos. Boa noite, eu trabalhei 7 anos à noite, o barulho me incomoda muito até hoje. E meu falecido marido deixava a TV ligada enquanto eu dormia, era horrível. Então. E aí hoje, às vezes acontece assim, ô Zinete, eu não sei se isso acontece com você, se estou pegando um exemplo assim, mas hoje, se você entra num relacionamento e a pessoa já começa deixando a televisão ligada, às vezes eu já vou com os dois pés no peito da pessoa. Então a pessoa não tem a mínima obrigação de saber que a sua história foi de dor, né? E não estou falando com esse exemplo, estou pegando esse gancho aqui, tá, Onizete? Mas às vezes o que a gente sofreu no relacionamento anterior, a gente não aceita e tolerou, e aí acabou terminando, a gente acha que a gente errou e acha que a gente errou em ter tolerado tanto, e aí a gente fala nunca mais, né? Vou tolerar isso. Aí a próxima pessoa que chega sem ter histórico disso, se a gente depois joga um caminhão em cima da pessoa de uma dor que a gente não aceitou, né? Que a gente possa sempre aprender com os relacionamentos, né? Não carregar dores, né? Alguém falou assim pra mim também, como casar hoje em dia, eu diria que o casamento tem que ser uma preparação para a despedida o tempo inteiro. E só através do relacionamento, no casamento, que a gente pode ser moldado como ser humano mesmo, né? Só se relacionando de forma íntima com alguém que a gente pode ser moldado mesmo como ser humano. Porque estar casado é estar disponível para outra pessoa e disponível para crescer também, né? Sem projeções do que o outro deveria fazer, abrindo mão daquilo que são as minhas ilusões, né? Então isso é muito importante mesmo, casar. Outra pergunta que eu recebi foi como encontrar pessoas, né? E se alguém quiser mandar pergunta durante a semana, pode mandar, ou se quiser perguntar aqui também, pode, né? Como encontrar pessoas. Então, como eu disse lá, né? Eu estava cansado de sair em balada, que eu falava, eu tô cansado de ir a lugares cheios de pessoas vazias, né? Porque a gente tem essa percepção de que a gente precisa encontrar pessoas na balada, na festa, saindo, mas qualquer lugar onde você esteja fazendo algo que você ama é uma oportunidade de encontrar alguém para casar, para sair, para ter um relacionamento. O Bert Young até fala que dentro das empresas é muito comum ter amante porque seguem dois princípios para poder ter um relacionamento amoroso. É ter objetivos em comum, e as empresas têm objetivos em comum, e ter qualidade de tempo, né? Então imagina, duas pessoas que estudaram engenharia, essas duas pessoas são casadas, e aí ela pega e começa a encontrar uma pessoa que estudou na mesma época que ela, ou épocas diferentes com professores parecidos, com os mesmos professores, e começa a conversar, assuntos em comum, né? Com qualidade de tempo, coisas que remetem ao saudosismo, e elas têm objetivos, metas na empresa para atingir juntos, isso é como se fosse um elixir, né? Então, toda vez que eu tenho assuntos em comum com alguém e tenho um objetivo, esse é elixir para um relacionamento. Então, como que eu posso encontrar pessoas, né, hoje em dia? Encontrar pessoas que têm um gosto parecido com você. Como? Se eu gosto de cozinhar, fazendo um curso de culinária. É lógico que hoje com a pandemia a gente não tem tanta essa possibilidade, né? Mas logo, logo as coisas vão estar plenamente ao normal e a gente pode começar a encontrar as pessoas. A academia já voltou a funcionar agora. Daqui a pouco meus cursos vão voltar a acontecer presencialmente, né? A minha formação em constelação. E aí a gente precisa sim buscar ambientes que a gente possa, e que eu diria, né? Que a gente possa exercer os nossos talentos, né? Ou seja, aquilo que é fácil pra gente, aquilo que a gente gosta, aprimorar, buscar uma forma de aprimorar. Gosto de desenhar, vou para uma escola de desenho. E quando eu falava que eu estava cansado de lugares cheios, de pessoas vazias, e eu queria encontrar alguém para me relacionar, eu nunca nem pensei em fazer um cursinho sábado de manhã, sábado à tarde. A única coisa que eu pensava é que eu tinha que sair para encontrar alguém na balada. Minha cabeça nem olhava para que eu ia encontrar alguém dando curso, ou estudando, ou me dedicando a um projeto social, alguma coisa assim. Eu achava que encontrar alguém para casar era na balada. Eu era completamente míope nesse sentido, né?
Se submeter a mandar foto ou vídeo nudes para agradar, leva a qual consequência? É assim, Vanessa, como eu disse, como a nossa intimidade, como eu disse, só que eu não dei essa resposta, eu vou falar agora melhor. Como eu disse, a nossa intimidade é o nosso bem mais precioso. E imagina que a sua intimidade vale R$ 1 milhão. E aí você entrega R$ 1 milhão para uma pessoa esperando que ela devolva R$ 1 milhão. É muito. A pessoa não tem, e você nem sabe se a pessoa tem R$ 1 milhão para te devolver. É muito. Quando eu ofereço algo tão... quando você oferece R$ 1 milhão para uma pessoa e você sabe que a pessoa ganha 10 mil por mês, como que a pessoa vai te retribuir? Ela não consegue retribuir. O que ela vai fazer? Ela vai sumir. Porque quando a gente oferece tanto assim, a gente tira a dignidade. Né? A Vanessa falou assim, porque no Instagram as pessoas adicionam e depois não dão continuidade na conversa, mesmo vendo pelas fotos que temos muitos interesses em comum. Vanessa, isso é uma coisa que eu coloco também. Tem um vídeo meu aqui no YouTube que é por que o Tinder não funciona. Tinder, Instagram, ou o que seja. Porque o cérebro humano, para tomar uma decisão, ele opera com duas coisas. Tem que ter um prazo determinado, né? Então, quando você vai na balada, a conversa obrigatoriamente precisa acontecer depois das 2 da manhã, porque vai acabar às 4 horas da manhã. Então, a pessoa se sente forçada a tomar uma decisão. E também porque a disponibilidade acaba diminuindo, né? Então, na balada, na noite, assim, né? Em bares, em cursos ou o que seja, é mais provável, existe uma probabilidade muito maior de você encontrar alguém, porque você tem o tempo que está acabando e você tem a falta de disponibilidade. Então, e no Tinder ou no Instagram, não tem tempo e tem muita disponibilidade, né? Então, as pessoas acabam não tomando decisão e vão trocando de conversa com conversa de pessoa para pessoa, porque esse o cérebro humano não toma decisão. Então, o que significa? E aí eu não sei, tá, Vanessa, só falando aqui, porque o meu processo é começar a conversar com alguém no Instagram e me empolgar muito, né? Eu tenho a certeza que agora eu encontrei alguém que vai pra frente. E nessa a gente se frustra. Então é menos expectativa e mais ação, né? Mais ação. E tentar desenvolver os nossos talentos, buscar realizar coisas, né? Com o nosso tempo, enquanto nos resta, né? Gratidão, percebo hoje como deve ser bom estar em um relacionamento, sendo que meu último namorado já há 10 anos acordando para a vida durante a pandemia. Que bom, Paulo. A gente está acordando para muitas coisas, né? Nessa pandemia, né? Tem muitas coisas acontecendo. Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Não, era isso. Era isso que eu queria compartilhar. Gratidão a todos. Gratidão a todas que participaram. Eu tento sempre trazer materiais que são mais ou menos o que eu vou entrando em contato durante meus estudos durante a semana. Então, sempre tento trazer algo novo, né? E aí eu deixo esse material aqui disponível no YouTube uma semana, né? Para vocês poderem assistirem, né? Até porque ele é parte integrante do curso Para Amor Dar Certo. E aí eu deixo só para quem adquirir o curso lá. Mas é isso. Gratidão. Essa apresentação tá lá. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me chamar para alguma coisa aí para conversar, para bater um papo, a gente tá aí, né? Então, eu sempre estou fazendo essas aulas para quem não tinha uma disponibilidade financeira, né? Então, estou sempre colocando conteúdo gratuito aqui. E também, se alguém quiser comprar o meu curso Pocket de Não Fique para a Titia, o link está aqui embaixo. Apenas R$39 por enquanto. E aí a gente pode conversar mais, você vai ter mais material aí, tá bom? Então o link está aqui no vídeo. Se alguém quiser, a gente vai se falando. Gratidão.